estão? Gente, hoje eu estou trazendo uma receitinha de esfirra fechada de carne. E é a melhor esfirra da vida, é muito gostosa. Bora lá aprender essa receitinha? Então nós vamos precisar de 1 xícara de leite morno, sendo 250 ml. 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de chá de açúcar correspondente a 5 gramas, 1 colher de chá de sal também correspondente a 5 gramas, meia xícara de chá de óleo correspondente a 125 ml, 500 gramas de farinha de trigo, correspondente a mais ou menos 3 xícaras e meia. A minha xícara aqui é de 250 ml. 1 gema para pincelar as esfirras. E 500 gramas de carne moída temperada. No caso aqui eu estou utilizando a carne, mas se você quiser pode utilizar calabresa, queijo, aí o recheio fica a seu critério. Então, o primeiro passo da nossa receita vai ser acrescentar uma vasilha o nosso leite já morno e prestar atenção para que seja morno mesmo, nem leite fervente e nem leite frio. E junto a esse leite nós vamos acrescentar o sal e também acrescentar aí o nosso açúcar. E aí nós vamos mexer bem para que se dissolva todo esse sal e açúcar no nosso leite. Tendo feito isso, nós vamos acrescentar o nosso fermento biológico seco. Então a gente polvilha por cima desse leite. E aí a gente também já pode acrescentar aí o nosso óleo. Então pode acrescentar todo o óleo para a gente poder mexer agora novamente para se integrar todos os ingredientes. E aí, com tudo dissolvido, é a hora da gente acrescentar a nossa farinha de trigo. Então, nós vamos colocar aos poucos. A gente acrescenta uma parte da farinha agora, e aí a gente vai mexer. Quando começar a dissolver essa farinha, né, quando se integrar bem já os outros ingredientes, a gente acrescenta mais um pouco e assim vai. Então, nesse ponto, a gente já percebe que não dá mais para mexer com a colher, porque a massa já se torna um pouco dura, tá vendo? Eu passei toda a farinha que tinha aí, passei a colher em toda a farinha, mas não dá mais para mexer com a colher. Então, a gente vai polvilhar um pouco da farinha que ainda resta sobre uma bancada. E tendo feito isso, nós vamos acrescentar a nossa massa para a gente poder sovar essa massa. Então, a partir desse ponto, a gente vai polvilhando a farinha sobre a massa e aos poucos a gente vai sovando. E aí é o que eu sempre falo também para vocês, não é força, é delicadeza. Então, tá vendo ó, que não gruda mais nada nas mãos, já a massa. Então, por isso tem que tomar muito cuidado para não colocar muita farinha e a nossa esfirra ela ficar uma esfirra dura, ficar ressecada. Então, aos poucos a gente vai acrescentando, vai polvilhando mesmo a farinha. E aí a gente vai sovando com delicadeza, vai mexendo a massa de um lado para o outro, vai virando a massa, vai girando ela, amassando como se a gente fosse fazer um pãozinho. E aí vamos apertando para ficar uma massa bem fofa e bem gostosa.
Então, tendo sovado bem a nossa massa, ó, já dá pra perceber que ela, além de não grudar nas mãos, ela já tá bem homogênea, tá vendo? Ela tá bem fofinha. Então, não tem mais necessidade de eu colocar farinha, porque nem tá grudando mais e ela já tá num ponto bom. Como essa massa ela tem óleo, você pode ver, se estiver muito oleosa a sua mão, aí você ainda polvilha um pouquinho de farinha, sova um pouco mais a massa, mas se tua mão não tiver mais oleosa, a massa não estiver grudando, não tem mais a necessidade de colocar farinha. Então a gente vai fazer dar uma boa sovada nessa massa e fazer uma bolinha para a gente poder colocar essa massa em uma vasilha e deixar essa massa para crescer. Então eu pego essa vasilha, eu polvilho um pouquinho de farinha na vasilha, só para não grudar mesmo a massa, então não precisa exagerar. E aí polvilha também um pouquinho de farinha sobre a massa. E aí a gente vai cobrir essa vasilha com um pano de prato ou algum pano e a gente vai levar dentro de um forno, num lugar bem quentinho, dentro de um micro-ondas, não sei, algum lugar bem quente, para deixar essa massa crescer. E a gente vai deixar ela por uns 30 a 40 minutinhos, tá? E aí, quando crescer, a gente volta para mostrar para vocês. E aí, depois do tempo, olha o tamanho que ficou nossa massa. Ela dobra o volume. Então aí vai ser só a gente modelar as nossas esfirras. Então se você quiser pesar, porcionar, né, o tamanho da esfirra, pode fazer isso. Então a gente pega um pedaço da esfirra, um pedaço da massa, aliás, e aí a gente aperta, vai modelando com os dedos, isso da mesma forma que eu ensinei aí no vídeo da coxinha. Se você ainda não viu o vídeo da coxinha, eu vou deixar aí no card para vocês e também na descrição, porque também vale muito a pena, é muito gostosa. Então a modelagem, o início é a mesma forma. A gente abre um disco de massa, não muito fina, porque senão rasga, principalmente depois que a gente coloca o recheio. Então abre essa massa, coloca um pouquinho do recheio. Eu sou exagerada, eu gosto de colocar bastante recheio. Então coloca o recheio nessa massa e aí nós vamos fechar. Para isso a gente pega uma ponta e junta a outra ponta, formando já o biquinho da nossa esfirra. E aí a gente puxa de baixo para cima e fecha a esfirra, tá vendo? Ó? Então o que ficou aberto, a gente vai modelando com a ponta dos dedos, já vai fechando, ó. Então a gente vai apertando e aí você pode, se ela começar a abrir, porque às vezes a massa, como ela é oleosa, ela pode abrir. Então você fecha muito bem, ó, deixa essas pontinhas aí para não abrir no forno, tá? Então é bem importante que ela esteja bem fechadinha. Então você vai modelando com os dedos, tá vendo, ó? Já se formou a nossa esfirra. É super fácil de se fazer, é só o jeito mesmo. Então vai apertando, formou nossa esfirrinha, vamos fazer isso com as outras. Então a gente pega outro pedaço de massa, com a ajuda dos polegares, a gente vai abrindo, tomando aquele cuidado pra gente não rasgar a massa, principalmente depois que colocar o recheio, porque senão pode vazar. E aí, tendo feito isso, a gente acrescenta o recheio, e aí fica a seu critério a quantidade de recheio que você vai colocar, mas eu gosto de colocar bastante. E aí, colocando o recheio, a gente pega uma pontinha, pega a outra ponta, junta uma à outra, já faz o biquinho da esfirra, puxa a parte de baixo já para cobrir o restante do recheio, ó, tá vendo? Já meio que formou a esfirra. E aí, na emenda, vocês vão apertando para que não solte, para que ela não venha abrir no forno. Então, é bem importante aí o fechamento aí dessa esfirra. E aí, você vai modelando com os dedos para ela ficar mais bonitinha, tá vendo? Ó, ficou um lado maior, vai apertando até você arrumar e deixar uma esfirra bem bonita, tá vendo? Ó, é muito fácil de se fazer. Então aqui todas as nossas esfirras já estão modeladas. Essas em específico eu vou mostrar para vocês como é que faz o congelamento. Então, para congelar, nós precisamos pré-assar essas esfirras. Então nós vamos pré-aquecer um forno a 200 graus. E tendo feito isso, nós vamos levar essas esfirras para assar sem passar as gemas. Porque quando a gente pré-assa, a gente não passa gema. Só depois, quando a gente for assar, finalizar elas no forno, que a gente passa. Então a gente leva as esfirras da forma que tá para assar já no forno pré-aquecido e deixa até dourar. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto que ela fica.
E aí eu vou mostrar pra vocês também o procedimento de esfirra assada. Então eu vou bater levemente com o garfo aquela gema que a gente tinha separado no início da receita. Eu gosto de acrescentar um pouquinho de água ou um pouquinho de leite a essa gema, para não ficar tão forte quando a gente pincelar sobre as nossas esfirras. E aí eu tenho as nossas esfirras que vão pra assar em cima de uma folha de papel manteiga, né, para ela não grudar. Ou você pode também fazer a seu critério, se quiser passar óleo e farinha, que eu não gosto muito porque eu acho que fica depois aquele resíduo de farinha embaixo da esfirra. Então eu costumo usar o tapete culinário ou o papel manteiga. E aí a gente vai passar essa gema, né, com um pouquinho de água de leite, por cima a gente vai pincelar por cima das nossas esfirras. Então a gente faz esse processo com todas. E depois é opcional se você quiser acrescentar um pouquinho de queijo ralado ou um pouquinho de orégano por cima. As minhas eu vou acrescentar um pouquinho de orégano, eu gosto, eu acho que a estética dela fica legal e o orégano é muito gostoso, então acho que dá um gostinho também especial para as esfirras, mas aí é opcional. E aí, com nossas esfirras já prontas, nós vamos levar elas para assar a forno pré-aquecido a 200 graus. E aí deixar até ficar bem douradinho. Aqui já assou as minhas esfirras de congelamento. E tendo assado elas, tá vendo? Ó, que por cima ela tá bem branquinha. Mas esse é o ponto mesmo, porque ela tá pré-assada. Olha por baixo como ela está. Ela já tá douradinha. Então esse é o ponto pra gente poder congelar as nossas esfirras. Então essas eu vou colocar num prato para poder congelar elas, porque a gente não pode colocar uma em cima da outra para congelar. Então a gente dispõe uma do lado da outra, coloca no congelador. Quando elas já estiverem durinhas, já estiverem congeladas, aí sim a gente coloca num saco plástico, isso tudo todas juntas, para poder deixar elas congelando. Aí depois eu mostro para vocês também. As nossas esfirras que foram para assar já estão prontas. Olha como elas ficaram bonitas. Bem diferente da outra, ela está bem douradinha, tá vendo? Então, esse é o ponto da nossa esfirra quando a gente leva para assar. Olha por baixo como ela já fica bem mais dourada. Então, o cheiro, gente, é maravilhoso enquanto tá assando. É uma esfirra muito gostosa, ela é muito leve, ela fica só uma casquinha por fora e por dentro o recheio muito bom. Então, vale a pena fazer essa esfirra. Então, esse é o resultado da nossa esfirra assada. E aí, eu vou mostrar ela por dentro também para vocês. Olha como ela fica. E vou mostrar para vocês também agora a nossa esfirra depois de congelada. Então, ela já tá durinha aí, ó. Eu levei ela para congelar dessa forma no prato. Ela já tá bem durinha. E agora já dá pra gente acrescentar ela a um saquinho de guardar alimentos. Pode ser esse saco simples mesmo, sabe? Ou se você quiser guardar num ziplock também pode ser. Então a gente acrescenta todas elas juntas. Não tem segredo nenhum. Tendo feito isso, amarra o saquinho e leva para o congelador. Então ela já está congelada, ela não vai grudar. Quando você for assar elas, aí você bate uma geminha que nem eu ensinei e passa por cima. Vai ficar deliciosa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se gostaram, dá um like para ajudar o canal, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas receitinhas, tá bom? Um beijo, bye bye!